Muito bem, pessoal. Neste vídeo nós vamos comentar as questões de legislação aplicadas pela banca IDIB no concurso da Prefeitura de Farroupilha. E nós temos neste concurso a divisão da prova, pelo que me parece, pelo que os alunos me enviaram, que as questões de legislação para nível médio eram iguais para todos os cargos e para os cargos de nível superior também. Neste vídeo nós vamos comentar as questões para os cargos de nível médio. No outro vídeo que eu vou gravar, a gente também vai ter o comentário das questões de nível superior. Bom, então a prova de nível médio que eu recebi, de cargos como guarda municipal, auxiliar de educação infantil, dentre outros, a gente tem ali na questão 23, uma pergunta sobre o regime jurídico dos servidores aqui do município de Farroupilha. Então, com base na Lei Municipal 3.305, que estabelece o regime jurídico dos servidores, tem 3 assertivas e pede para marcar qual ou quais que estão corretas. Bom, nessa primeira questão, só está correta a primeira assertiva. A 2 e a 3 estão erradas. O que nós temos ali? Na questão 23, nós temos que exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo ou da função de confiança. É verdade, é o que está expressamente previsto no regime jurídico dos servidores, está certíssimo, porque a posse é o momento que tu aceita o cargo, o exercício é quando tu começa a trabalhar. Tranquilo, a primeira questão está correta. A segunda está errada, porque traz incorretamente o prazo para exercício. O prazo para entrar em exercício não é de 60 dias, conforme está lá no artigo 18, por isso está incorreta a assertiva 2. E a 3 está errada, porque a lotação e a relotação, elas podem ser feitas ex officio, que é no interesse da administração, por iniciativa da prefeitura, mas elas também podem ser feitas a pedido, conforme está lá no artigo 24. Por isso a terceira também está errada. Só está correta na questão 23, a assertiva 1. Por isso, na 23, a resposta certa é a letra E, apenas 1 correta. A questão 24, ela envolve o conhecimento sobre administração pública direta e indireta na Constituição Federal, lá no artigo 37 da Constituição Federal. Tem 3 assertivas, vamos analisá-las. Primeiro, prazo de validade do concurso até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Certo. Está correta a primeira assertiva, isso está expresso no texto da Constituição. Segundo, durante o prazo improrrogável do edital, o aprovado no concurso é convocado com prioridade. Sim, no momento que tu passa no concurso e ele está dentro da validade, naquele prazo de validade, tu tem preferência de ser convocado. Aí quando expirar o prazo, a administração vai decidir se prorroga o prazo ou se faz um novo concurso. Mas dentro do prazo de validade, a preferência é de quem fez o concurso. Sem dúvida nenhuma, está previsto isso também no artigo 37. E o terceiro inciso garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Lembrando que os militares não possuem, mas o direito civil, o servidor civil possui esse direito. A 3 também está certa. As três assertivas aqui são cópias do artigo 37 da Constituição Federal. As 3 estão corretas. Letra E, a resposta na questão 24. Questão 25. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, analise os itens. 3 assertivas, vamos ver quais que estão corretas. Agora envolve o artigo 5º da Constituição Federal. A primeira afirma que são inadmissíveis no processo provas ilícitas. É verdade. Uma prova ilícita, como uma escuta telefônica não autorizada judicialmente, por exemplo, é uma prova inadmissível no processo que deve ser retirada, deve ser desentranhada dos autos. Está certa a primeira assertiva, esse é um dos incisos lá do artigo 5º da Constituição. Segundo, são gratuitas ações de habeas corpus e habeas data, e também atos necessários para exercer a cidadania. Sim, os habeas são gratuitos, conforme também está previsto no artigo 5º. A terceira está errada, porque ela diz que o Brasil está impedido constitucionalmente de submeter a jurisdição penal do Tribunal Penal Internacional. E o que o parágrafo 4º do artigo 5º diz é justamente o contrário. Ele diz que o Brasil se submete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, do qual ele tenha manifestado adesão. Desde 2004 há essa previsão na Constituição Federal, então não é correto afirmar que o Brasil está impedido. Pelo contrário, o Brasil está submetido à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional que ele tenha aderido no momento da criação. Que é o que acontece de fato, e por isso, na questão 25, letra C é a resposta. A 1 e a 2 estão certas, a 3 está errada.
Questão 26. Sobre os municípios, agora nós vamos lá para o artigo 29 da Constituição Federal. E uma dica importante para quem for fazer concursos da mesma banca é que ela deu muita atenção no artigo 29. É comum em concursos do município a banca dar atenção ao artigo 29, mas aqui foi muita atenção. A gente vai ver aqui que três questões da prova saíram diretamente do artigo 29 lá da Constituição Federal. Primeiro, temos ali pede para marcar a correta, tem 5 assertivas, vamos lá. Bom, eleição do prefeito e vice-prefeito para um mandato de 4 anos é mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Sim, as eleições municipais são realizadas em todo o país de 4 em 4 anos para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. A letra A é a resposta aqui na 26. A letra B diz que o município se rege apenas pela Constituição Federal e Constituição do Estado. Não, ele também se rege pela lei orgânica, pela sua legislação municipal. Letra C. O município rege-se apenas pela Constituição do Estado, menos ainda, Constituição Federal, Constituição Estadual, lei orgânica e demais leis. Letra D. Posse do prefeito e vice no dia 31 de dezembro. Não, é no dia 1º de janeiro a posse, não 31 de dezembro. E letra E. O município vai se reger pela lei orgânica, que é votada em único turno. Não, a lei orgânica é votada em 2 turnos e aprovadas por 2/3 dos vereadores, não em um turno só. Por isso está errada a letra I também. Então, conforme o artigo 29, inciso 1 da Constituição, letra A é a única resposta possível nessa questão 26. Questão 27, ela fala sobre o número de vereadores conforme os habitantes. Tem uma lista enorme no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, e ali, conforme o número de habitantes do município, aumenta a possibilidade do número de vereadores. Cada município vai definir na sua lei orgânica o número de vereadores. O município não é obrigado a ter todos esses vereadores. Isso é o máximo que o município pode ter, conforme a sua população. E aqui a banca, para não dificultar tanto, ela não perguntou nenhum do meio. Ela perguntou o maior. Qual é o maior número de vereadores que o maior município do Brasil pode ter? 55 vereadores, conforme está lá na última linha do artigo 29, inciso 4. Tem uma lista e o máximo de vereadores que o município pode ter são 55 vereadores. Temos no artigo 28 mais uma questão que envolve... a questão 28 é mais uma questão que envolve o artigo 29, agora o inciso 6. Agora ela pergunta qual é o máximo que pode ter de subsídio para um vereador. É que o artigo 29, inciso 6, ele vai estabelecer que conforme o número de habitantes do município, o vereador tem um teto remuneratório, um máximo que ele pode ganhar. E o máximo que pode chegar a remuneração de um vereador, seja qual for o município, é 75% do que ganha um deputado estadual. Se o município é menor, o teto é menor, mas o máximo é 75% do que ganha um deputado, que é uma bela remuneração, porque os deputados estaduais costumam ganhar bem, então os vereadores não ficam muito atrás, não. Lá no artigo 29, inciso 6, tem essa lista, e conforme o número de habitantes, tem este percentual máximo. Então, aqui, letra D, a resposta na questão 28. A questão 29, ela pergunta sobre a figura do subsídio. O subsídio é uma figura que ainda não existe em todos os municípios. Alguns já possuem, outros ainda não. É porque, normalmente, o servidor ele é remunerado por um vencimento, e aí tem um valor básico lá, por exemplo, de R$3.000, aí ele recebe um adicional lá de R$1.000, uma gratificação de tempo de serviço de R$1.000, um adicional não sei do que de R$2.000, e aquele servidor que parecia que ia ganhar 3.000, na verdade, ele está ganhando 7.000 nesse exemplo. E para evitar essas situações aqui, que um salário aumente tanto em razão desses penduricalhos, a Constituição Federal criou no artigo 39, parágrafo 4º, a figura do subsídio. Hoje, prefeitos, vereadores, juízes, promotores e muitos cargos já públicos do Executivo e do Legislativo já recebem por subsídio. E o subsídio é uma parcela única. Ao invés de ter um vencimento de todos esses penduricários, tem um valor só. Eles vão dizer, ó, o subsídio é de R$5.000 e nada mais. Tu não ganha mais nada, tu só ganha esses 5.000. Esse conceito de subsídio, que está no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, foi copiado
pela Lei Municipal 3.305, que é o regime jurídico de servidores. E aí, a banca só pergunta, o que é isso? O que é essa retribuição fixada em parcela única que não admite o acréscimo desses penduricalhos? É a figura do subsídio. E a resposta, então, na questão 29, só pode ser letra B, certo? Letra B, então, a resposta. Muito bem, a questão 30 dessa prova de nível médio, a última questão de legislação, ela pergunta agora, de novo, sobre o artigo 5º da Constituição Federal. E aí diz lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, como está no artigo 5º da Constituição, tranquilo. E aí, nesse cenário, é correto afirmar. 5 assertivas, vamos ver qual que está correta. Letra A. As associações não poderão ser dissolvidas por decisão judicial. Bom, nós temos que ter um cuidado. Na verdade, a associação ela só pode ser dissolvida por uma decisão judicial. Só que tu tem que ter um cuidado, que quando eu falar em associação, tem 2 coisas que podem acontecer com ela. Ela pode ter atividades suspensas ou ser dissolvida. Se ela for ter atividades suspensas, basta uma decisão judicial. Para que ela seja dissolvida, eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado, que é aquela que já é definitiva, aquela da qual não cabe mais recurso. Cuidado com essa pequena diferença sobre associações. Vejam que ambas precisam de decisão judicial, só que para suspender basta uma decisão judicial, para dissolver tem que ser uma decisão que já transitou em julgado, da qual não cabe mais recurso. Mas não foi esse ponto que a banca perguntou. Ela só afirmou que associações não podem ser dissolvidas por decisão judicial, e podem sim, desde que seja uma decisão judicial transitada em julgado. Mas podem, certo? Então a letra A ela está errada, não tem como admitir ela como correta. Letra B. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Até aqui perfeito. Só que é vedada para caráteres paramilitares. Não pode fazer uma associação formando uma milícia, por exemplo. Não é permitido. Letra B está errada, portanto. Letra C. É livre a locomoção no território nacional. Isso eu sempre falo em aula, pessoal. Em tempo de paz. Se afirmar que é a qualquer tempo ou tempo de guerra, está errado. É só em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, eles podem proibir as pessoas de sair ou entrar no país, ou até mesmo de sair de um estado ou de um município, conforme a situação, certo? Então nós temos aqui, na letra C, o erro ao afirmar tempo de paz ou de guerra. É livre em tempo de paz, somente, conforme está no artigo 5º. Letra D. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É isso mesmo, pessoal. É o princípio da legalidade, que está lá no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Que está certo, a letra D é a resposta. Se a banca afirmasse que fosse em virtude de decreto, estaria errado. Porque um decreto não pode criar obrigações. Só a lei que tem esse poder. E a letra E. Ninguém jamais será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Não é jamais. Não será privado se oferecer essa chamada escusa de consciência, dizendo que aquele serviço militar obrigatório, por exemplo, vai contra a sua convicção filosófica ou sua religião. Mas, quando se recusa, tem que aceitar uma prestação alternativa fixada em lei. Porque se recusar e não aceitar a prestação alternativa, vai ser privado de direitos. Agora, se eu me recuso à prestação obrigatória e aceito uma prestação alternativa fixada em lei, não sou privado. Se eu não aceito, aí eu serei privado sim. É isso, é a chamada escusa de consciência, que está lá no começo do artigo 5º também da Constituição Federal. Por isso, na questão 30, a letra D é a única resposta. Bom, como vocês perceberam durante o comentário das questões, eu não vejo possibilidade de recorrer em nenhuma dessas questões. Inicialmente, a banca apresentou um gabarito todo errado. Aqui ele teria vários recursos, inclusive eu indiquei naquele momento. A própria banca retificou o gabarito, e pelo gabarito apresentado e pelas questões elaboradas aqui para os cargos de nível médio, não vejo possibilidade de recurso. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Quem tiver interesse em revisar mais sobre a banca, tem outro vídeo disponível aqui também sobre os cargos de nível superior, a correção da prova de legislação para os cargos de nível superior.